Queridos irmãos, eu gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 40. Eu convido a todos a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus e acompanharem a leitura do texto sagrado. Lucas, capítulo 8, dos versículos de número 40 até o versículo de número 56. Diz assim a palavra de Deus: o pedido de Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não te incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Podeis assentar. Jesus, a esperança contra a esperança. Jesus, a esperança quando não há mais esperança. Jesus, a esperança quando a esperança acaba ou termina. Não sei se você já passou por momentos na sua vida de dor, de sofrimento, de angústia, em que você olhou para o horizonte da vida e você falou assim: não há esperança. Não há solução, eu não vejo uma luz no fim do túnel. E o que nós acabamos de ler aqui foi um homem que passou por isso. O seu nome é Jairo. Eu gosto desse texto porque o meu sogro, meu falecido sogro, chamava-se Jairo. Meu cunhado chama Jairo. Ele era um homem que eu admirava muito, gosto dele, era como se fosse um segundo pai para mim. Infelizmente ele veio a falecer, mas me deixou um grande presente que foi a minha esposa. E de vez em quando eu fico triste lembrando da ausência que ele traz. E às vezes, irmãos, nós somos acometidos por dor, tristeza. Às vezes ela bate a nossa porta, nós não sabemos o porquê. E foi isso que acometeu com esse homem chamado Jairo. Quem era esse homem? Esse homem era um chefe da sinagoga. A sinagoga era a igreja, vamos dizer assim,
dos judeus, onde se lia a palavra, onde se louvava, onde se estudava a palavra, e Jairo era responsável por toda a execução do culto. Ele não era um discípulo de Cristo, ele não tinha fé em Jesus, mas ele ouvira falar dos milagres de Jesus, milagres de ressuscitar mortos, de curar enfermos, e diz o texto que a sua filha, sua única filha, estava enferma de uma doença que iria levá-la à morte, não havia solução. Então ele lembrou-se de Jesus e, vencendo todo o seu preconceito, ele foi atrás de Jesus. Mas diz o texto que nesse interim, enquanto Jesus ia até a casa de Jairo, a multidão o apertava, o exprimia, atrasava a ida dele até chegar na casa, e o tempo era precioso, o tempo era contado, porque a vida daquela menina estava com os minutos contados, ela estava à beira da morte, aquele Jairo estava angustiado, e se não bastasse isso, algo acontece, um milagre acontece nesse interim. Diz o texto que havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, a qual ninguém podia curar. E diz o texto que ela gastou todos os seus bens, tudo que ela tinha. Ela foi à bancarrota, à miséria, à pobreza total, tentando curar-se. Provavelmente uma menstruação que não cessava, que incomodava, que causava desconforto, e naquela época, a mulher que tinha isso, o seu fluxo durante o seu período, ela não podia ter contato com outras pessoas, ela era considerada impura, ela não podia se relacionar, não podia ter casamento. Mas diz o texto que ela creu no Senhor Jesus, ela teve fé e tocou em Jesus e foi curada. E esse ato, Jesus então pede que ela se exponha, ocorre tudo aquilo ali, e isso atrasa a ida de Jesus até a casa de Jairo. E quando Jesus consegue chegar até a casa de Jairo, vem uma pessoa e diz assim: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. E nesse momento Jairo provavelmente foi acometido da falta de esperança. Minha filha morreu. O tempo se foi, acabou. Mas Jesus vira para ele e diz assim: não temas, crê somente. E o texto diz que Jesus entra, aquela menina é ressuscitada e é devolvida aos pais. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que às vezes nós podemos ser acometidos pela falta de esperança, por situações que às vezes podem bater na nossa porta, que podem entrar na nossa casa, que podem entrar na nossa vida e que podem nos colocar de joelho nos chãos, de cara no pó e dizer assim: não há esperança aos olhos humanos. Eu não tenho mais o que fazer. E quando isso acomete as nossas vidas, e eu creio que muitos de nós estamos passando por dias assim, com esse período de pandemia, pessoas que foram acometidas de doença, que às vezes o médico chegou e falou assim: olha, não tem jeito, pode preparar a família, porque a morte está chegando. Talvez o desemprego bateu na porta de muitas famílias, e o que será agora? Como vai ser? Como vai ser o meu relacionamento? Como vai ser muitos casamentos que se desfizeram durante essa pandemia? Crianças que estão em casas, sem poder ir à escola. Quando nós olhamos para o horizonte, irmãos, quando nós olhamos para o futuro, quando às vezes nós olhamos para esse 2021 que está iniciando, nós podemos chegar, às vezes, a cair na tentação de dizer: não há esperança. Mas quando a falta de esperança nos acomete, o que nós devemos fazer? E é isso que Jesus deseja nos ensinar nesta noite. Foi isso que Jesus quis ensinar a Jairo. E é isso que Deus deseja nos ensinar nesta noite. E a primeira coisa que Ele quer nos ensinar, que quando a falta de esperança bate à nossa porta, é que nós precisamos
acreditar, ou entender, ou aprender essa lição. Que lição é essa? A importância de confiar em Jesus. A importância de confiar em Jesus. Aqui no texto nós temos dois personagens, Jairo e a mulher hemorrágica. Jairo cria em Jesus, mas a mulher hemorrágica tinha fé em Jesus. Tanto é que Jesus virou para ela e falou assim: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aí você pode falar assim, mas qual que é a diferença de crer e de fé? Existe diferença. Fé é crer com confiança. E se você não tiver confiança em Jesus e confiança em Deus, você não tem fé e não tem esperança. É por isso que nós precisamos aprender a confiar em Jesus. E é isso que Jesus está ensinando esse homem. E para que ele aprendesse a confiar em Jesus, ele teve que chegar ao fundo. Ele teve que perder a esperança. A filha dele teve que morrer. Porque quando a filha dele morreu, ele disse assim: não tem mais esperança. Não há mais esperança. Sabe, queridos, às vezes Deus permite que a gente chegue em momentos em que a gente olha e fala assim: não há esperança. Por que Deus permite isso? Porque Deus permite que a gente chegue no fundo do poço. Porque quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente chega naquele momento em que a gente fala assim: não há mais esperança, quando nós estamos com a cara no pó, com o joelho no chão, quando nós estamos no fundo do poço, o único lugar que nos resta olhar é para cima. E quando nós olhamos para cima, nós podemos ver Deus, esperar em Deus e confiar no Senhor. E é isso que Jesus está ensinando para Jairo, a ele a confiar nele. E para que Jairo aprendesse a confiar em Jesus, ele teve que ir ao fundo do poço, ele teve que ser cometido pela falta de esperança. Entenda isso. Você pode crer em Jesus, mas pode não ter fé em Jesus. Fé é crença mais confiança. E crença é apenas assentimento intelectual, é assentimento do testemunho. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se eu perguntasse para você: você acredita na honestidade de fulano? Aí eu falo assim: não, eu creio, fulano é honesto. Ele é honesto mesmo, eu acredito. E se eu falasse assim: você põe a mão no fogo por ele? Aí eu falo assim: não, aí não, né? Então você acredita, mas você não tem fé. E nós, para termos fé em Jesus, nós precisamos confiar no Senhor. E como que nós passamos a confiar no Senhor? Quando nós confiamos na sua palavra. Foi isso que Jesus virou para ele e disse assim: não temas, crê somente. Confia no que eu estou te falando. Eu vou lá, a menina não está morta, mas dorme. Nós temos que confiar nessa palavra, irmãos, que Deus escreveu, que Deus nos deu, que é a palavra de Deus. Nós temos que confiar nessas promessas. Nós temos que crer nas promessas do Senhor, porque Deus é imutável, não há como voltar atrás. E se você confia no Senhor, você pode dizer como o salmista: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. É por isso que pode vir crise, que pode vir doenças, que pode vir problemas, que pode vir Covid, que pode vir o que for, porque eu confio no Senhor, a minha fé está depositada nela, e eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos entender a importância de confiar no Senhor. E sem confiar no Senhor, nós não temos esperança, porque esperança é esperar com confiança.
Eu espero a vida eterna. Eu espero a volta de Jesus. Eu espero dias melhores. Eu espero a salvação, porque Jesus disse. Então eu confio. E a outra lição que nós temos que entender e aprender quando não há esperança é a importância de acreditar no amor de Deus. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o texto, duas coisas nos chamam a atenção. Essa mulher enferma, essa mulher hemorrágica, passou 12 anos de uma hemorragia, de uma doença terrível. E você precisa entender a situação dessa mulher. Porque naquela época, no costume daquela época, no costume judaico, uma mulher que se encontrasse com uma hemorragia, que nós poderíamos chamar de aqueles dias, o período menstrual da mulher, ela não poderia ir ao templo, ela não poderia tocar em ninguém, ela era considerada imunda diante da lei, então ela não poderia se casar, ou se ela era casada, ela não podia ter relação sexual com seu marido, relação íntima, ela não podia ir na igreja, ela tinha que viver isolada. E às vezes a gente acha que Covid, isolamento social é novidade. Isso já vivia essa mulher naquela época. Só que não foi alguns dias, foram 12 anos. 12 anos de isolamento. Aquela mulher não tinha vida. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela se escondeu e foi atrás de Jesus. E foi curado. Agora preste atenção. Quando essa mulher ficou enferma, há 12 anos, nasceu a menina, a filha de Jairo. Essa mulher passou 12 anos de sofrimento. E Jairo passou 12 anos de alegria com a sua filha. Era a única filha dele. Provavelmente o xodó dele, a princesinha do lar. Foram 12 anos de alegria para Jairo e 12 anos de sofrimento para aquela mulher. Mas quando aquela mulher é curada, depois de 12 anos, aos 12 anos, a filha de Jairo morre. O que o texto quer nos ensinar? O que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite, queridos? Que muitas das vezes o sofrimento não tem lógica. Não há lógica. Às vezes a gente não vai entender o sofrimento nesse mundo, os problemas desse mundo, que muitas das vezes vêm até nós, que nós às vezes ficamos sem entender. Eu sei que pode ter muita gente nessa noite sofrendo, muita gente ouvindo, sofrendo, talvez sofrendo pelo pecado. Talvez você traiu a sua esposa, ou a sua esposa, ou você traiu o seu marido, e ele não sabe, ou ela não sabe, e você traz essa memória, você traz isso no seu coração, e você se arrependeu, e você ama o seu marido, mas você não tem coragem de dizer isso para ele, e você sofre por dentro. Talvez você viva uma vida de entregue à bebida, ou às drogas, e o seu lar sofre por isso. Talvez você teve algo que você fez, um pecado que você fez e trouxe uma doença para dentro do lar. Ou talvez você está sofrendo pelo pecado de outro. Às vezes você foi acometido quando criança por um estupro, ou por um abuso sexual, e ninguém sabe disso, só você sabe disso. E você carrega isso e você paga as consequências de um pecado de outra pessoa. Talvez você foi abusado por um homem ou por uma mulher e se entregou ao homossexualismo ou ao lesbianismo por causa do pecado de outra pessoa. Ou às vezes você está sofrendo por não entender como o texto aqui diz. O texto não diz que essa mulher pecou, não diz que Talita, que a menina pecou.
E às vezes o sofrimento não tem lógica, irmãos. Não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe posição social, não escolhe hora, não escolhe momento. E o sofrimento bate à nossa porta. E nós ficamos pensando, Deus não nos ama. Mas diz o texto que se você for até Jesus, você pode experimentar o amor de Deus nessa noite. Aquela mulher foi até Jesus e ela experimentou o amor de Deus. Jairo foi até Jesus e experimentou o amor de Deus. E você pode experimentar o amor de Deus nessa noite. Talvez você possa achar que Deus nunca te amou, mas se hoje você vier aos pés do Senhor Jesus, se você entregar a sua vida a Ele, se você se render a Ele, você pode experimentar o amor de Jesus. Jesus derramou o seu amor sobre a vida daquela moça, Ele a curou, mas o amor dele não foi derramado apenas parcialmente, como diz o outro, Jesus não faz milagre pela metade. Jesus derramou o seu amor sobre a vida daquela mulher em todas as áreas da sua vida. Jesus chamou aquela mulher hemorrágica e falou assim, olha, vem cá, quem me tocou? E ele obrigou aquela mulher a dizer no meio daquela multidão. E por que Jesus disse isso? Por que Jesus exigiu que aquela mulher falasse? Para que Deus fosse glorificado. Para que Deus fosse glorificado através da vida daquela mulher. Sabe, queridos, o propósito maior do homem é glorificar a Deus. Às vezes você está passando por lutas, dificuldades, enfermidades, e isso pode ser que você possa estar achando que não é sinal do amor de Deus, mas pelo contrário, Deus pode estar te usando para a glória do teu nome. Para que você dê testemunho para outros, para que você fale de Jesus para outros, para que outros se rendam a Jesus, e Deus está usando a sua vida, e quem sabe isto pode fazer algo tremendo na vida de outras pessoas. Se isso não é demonstração de amor, meus irmãos, eu não sei o que é mais. Você poder ser usado por Deus para a glória de Deus, que honra e que privilégio é esse? Em segundo lugar, para corrigir, porque aquela mulher poderia achar que ela foi curada por causa da sua fé. Não, eu fui curada porque eu tenho muita fé. E Jesus, não foi isso, foi eu que te salvei, de mim saiu o poder. Ou porque ela poderia achar que a veste de Jesus tinha algum poder miraculoso. O que Jesus está demonstrando aqui, irmãos? Ele está se revelando a esta mulher, mostrando quem é Deus, quem é o Deus verdadeiro, para que as pessoas não caiam no engano e sigam um Deus falso. Isso é demonstração de amor, é Deus amando o pecador, se revelando a ele, para que um homem possa conhecer ao Senhor na sua plenitude. Em terceiro lugar, para que ela fosse restaurada à sociedade. Lembre-se que aquela mulher não tinha mais vida social, as pessoas não tocavam nela, não visitavam ela, ela estava em quarentena, isolamento social durante 12 anos, e Jesus falou assim, fala que você está curada. As pessoas precisavam ouvir isso, precisavam saber que aquela mulher estava curada. Para quê? Para que ela voltasse ao meio da sociedade, ao seio da sociedade. Que amor é esse, irmãos? Que não somente cura aquela mulher dos seus problemas físicos, mas cura ela dos seus problemas emocionais, restaura a plenitude da vida dela. Esse é o amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus pode não só restaurar a sua vida, a sua doença, os seus problemas, Ele pode restaurar a sua vida toda. E você pode experimentar o amor de Deus, a plenitude do amor de Deus, a graça, a bondade, o amor, a misericórdia e a benevolência do Senhor. Você pode experimentar isso em Cristo Jesus nessa noite.
Mas Jesus também disse para que aquela mulher se expressasse, que ela falasse. Por quê? Ela precisava se expressar em público. Porque expressar em público naquela época, a mulher não podia falar em público, era algo impróprio. Muito menos falar da sua doença. Se ela fala da sua doença, aí que o povo poderia até apedrejá-la. Você era uma mulher imunda e está aqui tocando em todos nós. E outra coisa, ela tocou num mestre, num rabi. Era um escândalo para aquela época. Mas Jesus pediu para que ela abrisse a boca e falasse sem medo, para que ela testemunhasse da sua fé o que Deus fez na vida dela. Sabe, queridos, às vezes as nossas tribulações e as nossas angústias que acometem a nossa vida precisam ser colocadas para fora, precisam ser expostas. Nós precisamos falar do que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos expor, testemunhar e dizer ao mundo: Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Esse Deus é um Deus de amor, mesmo quando estamos diante das lutas e das dificuldades. Deus nunca nos prometeu falta de luta, falta de problema, falta de dificuldade, mas Deus prometeu estar conosco. É por isso que nós podemos dizer como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É por isso que o crente passa por lutas, passa por dificuldades, passa por medos, passa por dissolações, passa por pressões, mas ele sente a paz que só o Espírito Santo pode dar. É algo que o mundo não pode experimentar. É algo que ninguém pode dar ao outro, somente Deus pode dar. Porque Jesus promete nos dar o Espírito da consolação, que é o Espírito Santo. E você pode experimentar esse amor de Deus hoje, em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, quando a falta de esperança ou a desesperança nos assola, Deus quer nos ensinar a importância suprema da salvação. Você já ouviu aquele ditado, não é? Que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Não é verdade? Mas eu lhe pergunto, e quando há morte, há esperança? O texto que nós acabamos de ler aqui, a menina morreu, a filha de Jairo morreu. E Jesus vira para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Jesus virou para Jairo e falou assim: não perca a esperança, tenha esperança, crê em mim. Em 1 Coríntios 15, 25 a 26, diz assim: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo do pé. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nós temos um inimigo, irmãos, e esse inimigo chama-se morte. E quando Jesus veio aqui nessa terra, quando o Filho de Deus encarnou, ele veio trazer esperança para aquele que era o maior dos inimigos do homem, aquele que roubava toda a esperança da humanidade, a morte. Jesus venceu a morte. É por isso que o mesmo 1 Coríntios 15 vai dizer lá no versículo 55 a 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus destruiu aquele que era o maior ladrão das desesperanças, que roubava a esperança da humanidade, que era a morte. Jesus veio trazer a vida eterna. É por isso que Jesus é a esperança final.
É por isso que o mundo não pode roubar a nossa esperança, nem mesmo a morte pode nos roubar a esperança, porque nós temos esperança em Cristo Jesus. E o texto vai nos chamar a atenção para duas coisas importantes, e eu quero que você preste atenção. No primeiro milagre, quando a mulher foi curada, Pedro interrompeu a Jesus. Falou assim: Senhor, que é isso? Todo mundo te aperta. E o Senhor fala assim: quem me tocou? E no segundo milagre, que foi a cura da menina, a ressurreição da menina, veio um homem que falou assim: não importunes mais o mestre, a menina já está morta. Nos dois episódios, duas pessoas apareceram para interromper, para levar desesperança, para levar falta de fé, para desanimar. E eu quero dizer para vocês que enquanto você caminhar nessa vida, sempre vai haver os ladrões de sonhos. Sempre vai haver pessoas que vão querer roubar a sua esperança. Sempre vai haver pessoas que vão te colocar para baixo. Sempre vai haver pessoas que vão tentar tirar de você a fé e a esperança no Senhor Jesus. Mas em nome de Jesus, Jesus está dizendo para você: crê somente. Crê somente. Confie no Senhor. E você vai poder experimentar a verdadeira esperança. Vocês se lembram que quando Jesus chegou, existia várias pessoas chorando do lado de fora, que eram chamadas carpideiras, que eram pessoas que eram pagas para chorar, e realmente havia pessoas que choravam lá, que estavam emocionadas pela morte da criança. Mas Jesus só permitiu que entrasse o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Foram somente eles que viram a ressurreição daquela menina. Aquelas mulheres que estavam do lado de fora riram de Jesus, quando Jesus disse assim: ela dorme, ela não morreu, ela apenas dorme. E elas riram de Jesus. Aqueles que zombam do Evangelho, aqueles que zombam de Jesus, aqueles que duvidam de Cristo, no dia da volta de Jesus, não vão experimentar a vida eterna, vão ficar do lado de fora. Mas se você crê no Senhor Jesus, como Pedro, Tiago, João, Jairo e a menina, e a mãe e a esposa de Jairo, você vai ver a vida eterna. Porque eles confiaram em Cristo. Eles depositaram a sua esperança no Senhor. A palavra de Deus nos fala sobre um homem chamado Abraão, e você conhece a história dele. Deus chamou Abraão com 70 anos, e falou assim: Abraão, eu vou fazer você pai de uma multidão. E mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão. Abraão significa pai abençoado, e mudou para pai de uma multidão. Só que tinha um problema: Abrão não tinha filhos, com 70 anos. E Deus falou que ele ia lhe dar filhos. Passaram-se quase 30 anos e Abraão não tinha filhos. Sara, sua esposa, já estava com 90 anos. Já estava na menopausa há muitos anos. Se você olhar a história de Abraão e Sara, você vai dizer o seguinte: a razão vai dizer o quê? Não tem como ter filho. Não tem como ter filho. As emoções vão dizer o seguinte: eu cansei, são 30 anos. 30 anos. A experiência vai dizer assim: eu nunca vi uma mulher de 90 anos ter filho. Mas a fé vai dizer o seguinte: confia, crê somente. E foi o que Abraão fez. É por isso que Romanos capítulo 4, 18 vai dizer assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Creu. Esperando contra a esperança, creu.
E nessa noite Deus te chama, te convoca, seja qual for a coisa que tenha cometido a sua vida, que você possa dizer assim: não há esperança. Você pode ser como Abraão, esperando contra a esperança, crê. E a palavra de Deus diz que Abraão foi pai de uma multidão, não só física, mas espiritual. Nós que cremos em Jesus, nós somos filhos de Abraão, espiritualmente falando, porque ele é o pai da fé. Queridos, há momentos na vida em que a falta de esperança vai nos acometer. Há momentos na vida que você vai ser, muitas das vezes, surpreendido pela falta de esperança. E o texto está mostrando a vida de pessoas que foram acometidas pela falta de esperança. No texto anterior, você vai ver a história de um homem que era possesso, que ele vivia nos sepulcros, que era acorrentado, que ninguém podia deter ele, porque ele arrebentava as correntes, possesso de demônios, e Jesus libertou aquele homem. Depois você vai ver a vida de uma mulher que estava hemorrágica, de uma doença física, que ninguém podia curar, e Jesus curou. E depois nós vamos ver a vida de um homem chamado Jairo, que a sua filha morreu, e Jesus trouxe a vida. Jesus virou para aquela menina e falou, no grego, que significa, menina levanta, ou seja, talita cumi, menina levanta. Aquilo que ninguém podia fazer, Jesus fez. Jesus está dizendo que se o seu problema é espiritual, como era do Gerazeno, possesso, Cristo pode providenciar a esperança. Se você tem um problema físico que ninguém pode curar, Jesus pode trazer esperança. E se você tem medo da morte, se você está sendo acometido pela morte, mesmo quando não há solução, Jesus é Senhor até mesmo sobre a morte. Ele pode trazer esperança sobre a morte. É por isso que Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, nos prometeu desde os tempos eternos. Até a última coisa, seja qual ela, física, mental, espiritual, qualquer que seja o impossível, até mesmo a morte, Jesus é a solução. Jesus é a esperança. E quem sabe nessa noite você pode experimentar essa esperança. Quem sabe essa esperança que está em Jesus, você deseja abraçá-la. E você só pode experimentar essa esperança verdadeira se você vier a Jesus, porque Ele é a esperança. Ele é a esperança verdadeira, Ele é a esperança contra a esperança. Se você gostaria de experimentar essa esperança nesta noite, onde você estiver, eu peço em nome de Jesus que você coloque de pé. Coloque de pé onde você estiver, que eu quero orar por você. Se você quer experimentar essa esperança que está em Cristo Jesus, fique de pé que nós vamos orar. Cristo é essa esperança, irmãos. Jesus é essa esperança. Experimente essa verdadeira esperança que está em Cristo Jesus. Entregue sua vida hoje. Entregue sua vida hoje a Jesus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ah, Senhor, ah, Pai, quão maravilhoso, Senhor, é saber que em Cristo nós temos esperança. Mesmo quando aqueles ladrões de sonhos, mesmo quando o diabo vem nos roubar a esperança, o Senhor é a nossa verdadeira esperança, e nele nós podemos confiar, porque o Senhor não é homem que pode mentir. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir.
cumprir. E aquele que crê no Senhor Jesus tem, não terá, ou poderá ter, não é uma conjectura, mas é uma certeza, tem a vida eterna. Louvado seja o teu nome. E aqui, Senhor, todos aqueles que se colocaram de pé, que foram movidos pelo teu Santo Espírito, que desejam ter Jesus em seu coração, que desejam ter essa verdadeira esperança na sua vida, que o Senhor possa estar fazendo isso para a glória do teu santo nome. Tenha misericórdia, Senhor, aviva, converta, transforma, e que essas pessoas saiam daqui hoje, onde estiverem, com a convicção de terem a verdadeira esperança que é Cristo Jesus. Obrigado por tudo, meu Senhor. Aceita nosso pedido de perdão, aceita a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos.